O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje cumprimentos de fim de ano numa cerimónia que decorreu no complexo protocolar da Presidência da República, na Nova Marginal, em Luanda. Diversas individualidades marcaram presença na cerimónia. Na ocasião, a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, reconheceu a liderança do Presidente João Lourenço para o bem-estar da nação. Em nome de todos os presentes e de todo o povo angolano, palavras de apreço e reconhecimento pela vossa liderança em prol da nação. Num ano que foi de conquistas de assinalável relevância política, econômica, social e diplomática. Em 2025, o país assumiu em fevereiro a presidência pro tempore da União Africana. Testemunhamos a comemoração dos 50 anos da independência nacional, sob o signo da liberdade, da paz, da fraternidade e do bem-estar do nosso povo, bem como a realização das condecorações e do ato central do 11 de novembro. Excelência, num cenário econômico global difícil, o nosso país tem registrado taxas de crescimento que insuflam esperança ao nosso povo, que testemunha neste mandato a vigorosa construção de infraestruturas em todo o país, a reabilitação de estradas, a construção, a ampliação e apetrechamento de hospitais e de escolas, o fortalecimento e a expansão do nosso sistema elétrico, portuário e aeroportuário, bem como o desenvolvimento do corredor do Lobito. Sob vossa liderança, o nosso país assumiu um protagonismo internacional digno de realce. Destacamos as cimeras África, União Europeia e Estados Unidos de América-África, além da participação de Vossa Excelência em eventos internacionais de alto nível, exemplos inequívocos do vosso engajamento e defesa de uma ordem mundial justa, equilibrada, solidária, sem deixar de parte o tema da inclusão de África no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Excelência, Senhor Presidente da República, a história registra o início de um novo ciclo da nossa vida coletiva sob a vossa responsabilidade. Permita-nos expressar o nosso singelo reconhecimento pela vossa dedicação à paz em África e no mundo e pelo vosso sentido de Estado para as questões da nação, com destaque para o desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, diversificação econômica, fortalecimento do setor social e do setor tecnológico. Acreditamos na vossa firme vontade de querer ver Angola cada vez mais desenvolvida, uma Angola forte, coesa e autossuficiente. Tem, Excelência, Senhor Presidente da República, o nosso apoio incondicional para os desafios de hoje e do futuro. Feliz Ano Novo, Senhor Presidente. Bem-haja. Muito obrigada. Já o Presidente da República, João Lourenço, agradeceu as palavras de circunstância da Vice-Presidente e disse contar com todos os angolanos para o desenvolvimento do país. Eu gostaria de agradecer as palavras de encorajamento, de conforto, de reconhecimento proferidas pela Vice-Presidente da República e dizer que tudo quanto fizemos ao longo do ano foi em prol da felicidade de Angola, dos angolanos. Trabalhamos no sentido de procurar fazer o melhor possível em todos os domínios da política, da economia. Nem tudo foi alcançado, mas, como a própria Vice-Presidente disse, durante o ano 2025 tivemos
muitos acontecimentos destacáveis que mereceram reconhecimento quer interno, quer internacional. Infelizmente, não conseguimos terminar o ano com a mesma tendência com que iniciamos, porque o país acabou por ser atingido por um trágico acontecimento, o da perca do vice-presidente da República, ex-vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos. De qualquer forma, nós nos mantemos empenhados em procurar fazer do próximo ano, 2026, um ano melhor que o que termina dentro de dias. Vamos continuar focados em procurar resolver os problemas do povo, em procurar trazer o desenvolvimento ao nosso país. E para isso eu conto com todos, não apenas com os que estão presentes nesta sala, mas conto com todos os angolanos de Cabinda Cunene, porque afinal de contas, fazer um país não é tarefa apenas dos políticos, nem dos homens de negócios. Fazer um país é tarefa, é responsabilidade de todos nós. Portanto, mais uma vez, Sra. Vice-Presidente, muito obrigado pelas palavras de alento que acaba de proferir. Gostaria de convidar a todos os presentes a levantarmos as nossas taças. Pela paz, pela reconciliação dos angolanos, pelo desenvolvimento do nosso país. Levantemos as nossas taças. Muito obrigado. É hora de seguirmos ao local desta cerimónia, na nova marginal de Luanda. Isidro Sanhanga, diz-me, a cerimónia terminou ou ainda decorre? A cerimónia ainda não terminou. Boa noite, Mário Vaz. Nessa altura, os participantes a esta cerimónia de cumprimentos de fim de ano estão, portanto, a ser agraciados com um jantar oferecido pelo Presidente da República, e esse jantar decorre exatamente aqui no complexo protocolar da Presidência da República. É já, digamos que, a parte derradeira desta cerimónia, que também poderá ter alguns momentos culturais. De resto, dizer que foi um momento muito significativo este que a televisão pública de Angola registrou e reportou em direto na devida altura que aconteceu aqui neste complexo, e sobretudo aquele momento em que o Presidente da República convida todos os presentes para que brindem para um futuro melhor, onde desejou a paz, a reconciliação entre os angolanos e também ao desenvolvimento de Angola. E este foi o culminar de toda uma cerimónia de cumprimentos de fim de ano, onde os presentes aqui neste complexo protocolar da Presidência da República cumprimentou o casal presidencial e fez votos de que o próximo ano, ou seja, o ano de 2026, portanto, seja um ano melhor. De resto, todos os angolanos, mesmo aqueles que não estiveram aqui presentes, é isto que desejam. O país caminha
para o futuro, numa perspectiva de desenvolvimento e também de bem-estar. E este bem-estar passa também pelas famílias, e nessa altura cada família faz a sua reflexão para saber como é que foi este ano e sobretudo, formular votos de que o próximo ano seja melhor, sobretudo em relação às famílias em termos de realização material, com fim último de um bem-estar entre as famílias, sendo certo que, conforme sabemos, a família é o núcleo fundamental das sociedades, e as sociedades são fortes à medida em que as famílias forem fortes. Em termos de resumo, o que se pode dizer aqui sobre esta cerimónia, onde vimos muitas entidades, a partir de entidades protocolares, por exemplo, titulares de órgãos de soberania, titulares de instituições públicas, mas também empresários. Vimos uma sociedade civil também aqui representada a partir de entidades eclesiásticas, autoridades tradicionais e tudo mais. Portanto, Angola esteve aqui representado para apresentar cumprimentos de fim de ano ao Presidente da República. É isso que nós podemos dizer a partir daqui do complexo protocolar da Presidência da República, Mário Vaz. Muito bem, Isidro, obrigado. Caso se justifique, o sinal está aberto. Até mais. Ora, seguimos com outras notícias. O SIC, Serviço de Investigação Criminal, esclareceu hoje, em Luanda, detalhes do caso do cidadão mauritaniano sequestrado e morto na província do Huambo. De acordo com o SIC, existem neste momento 4 suspeitos detidos, numa altura em que decorrem buscas para a localização do corpo da vítima. Luanda, Bié e Huambo. 3 províncias envolvidas num enredo de cortar o fôlego de um caso que chocou a sociedade angolana. Há 10 anos que Abdelrahman Salem, de 42 anos de idade, escolheu a província do Bié para viver com a sua família no município do Andulo e se dedicar ao comércio de bens diversos. Acontece que no dia 24 de novembro foi aliciado pelo seu conterrâneo Mohamed Rabib para fazer negócio de ouro na província do Huambo. A vítima entrou neste estabelecimento do seu compatriota e a conversa de 3 sobre o alegado negócio de ouro era apenas para subtrair dinheiro à vítima por via de cartões multicaixa. Os implicados, que, sob ordem de Mohamed Rabib, asfixiaram Abdelrahman Salem, que perdeu a vida minutos depois. De seguida, o cadáver foi colocado em uma arca com a ajuda do quarto comparsa e levaram a vítima. O destino é ao rio Keve, mas durante o trajeto ainda houve tempo dos acusados pararem em um posto de abastecimento e beber cerveja. Depois da pequena pausa, os implicados chegaram mesmo no cruzamento entre o Bailundo, Huambo e Kassong, onde debaixo da ponte deitaram sobre as águas do rio Keve a vítima. O SIC entrou em ação e os primeiros resultados despoltou ainda mais outros antecedentes criminais. Afinal, além do telemóvel da vítima, estava em posse dos suspeitos uma viatura roubada. Foram realizadas diligências necessárias durante 2 dias, fazendo naturalmente recurso aqui a sistemas tecnológicos, o que permitiu determinar um dos suspeitos que estava em posse do telemóvel, tendo sido detido na ocasião, tanto o cidadão identificado por Avindo Vitor Sangombe, também conhecido por Vivi, de 28 anos de idade, que na altura em que foi detido já havia vendido o telefone, ou seja, já não tinha em sua posse o telemóvel, tinha vendido a um desconhecido. Referir que no momento em que foi detido este cidadão Avindo, foi encontrado em posse e também na sequência foi apreendida uma viatura de marca Toyota Land Cruiser, tanto vulgarmente conhecida como HZ, cor branca, matrícula LD 2981HM. Tanto dizer aqui que esta matrícula é falsa. Foi acoplada a esta viatura, mas a matrícula é falsa. Do trabalho investigativo feito no local e de acordo com a nossa base de dados, foi determinado que esta viatura já estava registrada no nosso boletim, como sendo, ou seja, atribuída também já a um processo crime, tanto no caso o processo crime número 38.673/25, tanto que tinha sido furtada no mês de maio, tanto deste ano,
na via pública e em que era lesado um outro cidadão também mauritano na ocasião. As diligências continuaram porque havia muitas pontas soltas e o Serviço de Investigação Criminal deteve mais implicados nos crimes e conseguiu recuperar alguns bens do malogrado em Luanda. Na sequência da investigação e através da Direção Central de Operações, tanto aqui do órgão central, no dia 2 de dezembro do corrente ano, na província de Luanda, aqui no município do Quilamba-Quiacho, foi detido então o cidadão Vitorino Luís Tangombe, também conhecido por Vitor, de 39 anos de idade, e este indivíduo foi encontrado em posse da viatura de marca Toyota TXL, cor preta, que pertence da vítima. Tanto a vítima aqui dada como desaparecida. Ali começamos a fazer o cruzamento da informação ao nosso dispor. Tanto no dia 3 de dezembro foram detidos outros 2 cidadãos nacionais, tanto funcionários do conterrâneo do infeliz, tanto funcionários aqui do senhor Sabib, ou Cid, o Rabib. Tanto, nomeadamente, o cidadão Florindo Chinguale Lucas, também conhecido por Tilson, de 29 anos, e Joaquim Domingos, também conhecido por Zito, de 30 anos. Portanto, estes indivíduos são integrantes do grupo com participação direta na execução da vítima, no caso, Abderrahman Saleh, de 42 anos de idade. Os cidadãos detidos incorrem em vários crimes. Referir aqui que os cidadãos ora detidos foram presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantias, que aplicou-lhes a medida de coação mais gravosa, no caso a de prisão preventiva, e estão agora aqui iniciados, ou existem fortes indícios da prática dos crimes de sequestro, homicídio qualificado em razão dos meios, roubo qualificado e ocultação de cadáver, tendo estes indivíduos sido encaminhados ao estabelecimento penitenciário local, onde se encontram internados a cumprir naturalmente a prisão preventiva. Neste momento decorrem buscas ao longo do leito do rio Kivu, levado a cabo por forças de defesa e segurança, incluindo autoridades tradicionais e populares, para localizar o corpo do malogrado, de modo que a família possa realizar um funeral condigno. No Lobito, um pai está a ser acusado de dar bebida alcoólica de fabrico tradicional ao filho de apenas 2 anos. Situação que terá levado a criança a um coma etílico. O menino já teve alta médica e o pai encontra-se detido. A informação que colhemos no local é que durante um convívio no dia 25 de dezembro, o pai deu a bebida tradicionalmente conhecida como caipirinha ao filho de 2 anos. A médica que recebeu o caso no Hospital Geral do Lobito explicou que a criança chegou à unidade hospitalar quase sem vida. Recebemos a criança, isso na madrugada de 25 a 26 do mês corrente, na qual foi diagnosticada a intoxicação etílica, isso após ingestão de bebida alcoólica, no caso caipirinha. A criança chegou já praticamente num coma etílico, e pronto, portanto, demos a primeira assistência aqui no hospital sede e posteriormente referenciada para o hospital pediátrico. Teve a vida em risco, mas graças a Deus conseguimos reverter o quadro. O pai de 21 anos já se encontra a contas com a justiça. Tendo conhecimento, a Polícia Nacional desenvolveu diligências que culminaram com a detenção do progenitor do menor de 2 anos de idade e, portanto, está aqui conosco para ser presente, eu digo mais tarde, do Ministério Público. Naquele ambiente de festa, enquanto consumia bebida alcoólica, segundo suas declarações prestadas na entrevista a que foi submetido, na entrevista policial, foi uma fórmula ou uma mistura de sumo de muco, sumo de ananás, bebidas quentes, também açúcar, tudo numa só fórmula, e à medida que foi consumindo, foi também dando a ingerir o seu filho de 2 anos de idade.
A equipa médica do Hospital Geral do Lobito alerta os pais sobre o perigo de se dar bebidas alcoólicas a crianças. Há aquelas consequências imediatas, que no caso dessa criança que pode levar em coma, pode ter convulsões imediatas, pode ter a hipoglicemia, que é muito fatal e pode levar à morte a uma pessoa, e também pensar nas consequências tardias que podem retardar o crescimento desta criança, né? E posteriormente, futuramente, não ser uma criança normal. No Hospital Geral do Lobito houve o registro de casos de intoxicação alimentar. Daí o apelo às famílias para observarem cuidados quanto ao tipo de alimentos. E a Associação dos Criminólogos de Angola defende a sua inclusão junto dos órgãos de defesa e segurança do país, com o objetivo de ajudar as autoridades no esclarecimento das causas de vários crimes que ocorrem na sociedade. A dificuldade que nós encontramos, que conseguimos superar até agora, é o criminólogo era juntado com a investigação criminal. Só que isso levou tempo, agora todo mundo está a perceber que o nosso trabalho é na especialidade. Uma coisa é a investigação, que é uma parte da criminologia, outra coisa é criminólogo. Quer dizer, entre nós, enquanto criminólogo e o investigador pode fazer, mas vai depender do conhecimento da sapiência criminológica. O que quer dizer que, da nossa parte, como criminólogo, estamos a querer fazer fincar uma forma mais extensiva de compreensão dos meandros criminais. O responsável destaca a profundidade da atuação do criminalista a quando do processo investigativo. A investigação criminal não é o ponto final para questões criminais, mas a investigação criminal ele vem simplesmente para trazer à baila a ver quem é a autoria do crime. Agora, nós na especialidade conseguimos ir apurar quais são as causas e com causa e como é que deve ser feito, criar um mecanismo de prevenção, evitar que isso não volte a acontecer, como é que estão constituídas, quer dizer, o nosso trabalho é mais profundo porque nós vamos até nos laboratórios. Vejamos só uma coisa, nós já estamos com uma sociedade habituada quando se trata do crime, devemos recorrer sempre na autópsia. Parece que a autópsia é um final, não é? A autópsia é uma parte dentro da cadeia dos custódia. O médico legista é um patologista. Sendo que é patologista, ele tem por inerência fazer parte de uma cadeia de custódia, onde quem supervisiona isso é criminólogo. Câmara dos Criminólogos de Angola celebrou o seu 5º aniversário, reafirmando o compromisso com a transparência, agilidade, eficácia e competência, a fim de continuar a construir um futuro mais seguro e responsável para Angola. Câmara CAN do Marrocos. É hora de saber como estará a nossa seleção a preparar-se para o jogo da próxima segunda-feira, às 17 horas, diante do Egito. Razão pela qual vamos ao encontro do José Fialho. Fialho, muito bem. Sei que a seleção mudou de cidade, a TPA antecipou-se, foi esperar pela nossa seleção. A seleção andou por aí qualquer coisa como pouco mais de 300 km, acredito eu. Antes de me dizer se a seleção já chegou de facto ou estará a chegar ainda, olho para a tua indumentária, não está tão frio como estava antes. Estás mais para o litoral agora. É verdade, Mário. Boa noite. Não está tão frio quanto a cidade de Marrakech, onde estávamos com temperaturas muito baixinhas, aí a rondar os 6, 5, 7 graus. Aqui está a 14 graus, menos frio, claramente, que Marrakech. Estamos em Agadir, junto mesmo ao hotel em que os Palancas Negras já se encontram. É, de resto, Mário, um ambiente menos frio que espera os Palancas Negras. Muito bem, mas fala-me desta chegada da nossa seleção. Eu perguntava-te, já está em Agadir, pelo menos há coisa de uma hora falávamos da perspectiva da sua chegada. A seleção já chegou, confirmas? Confirmo sim, Mário, os Palancas Negras já estão aqui em Agadir, chegaram a sensivelmente 45 minutos, foram recebidos
em apoteose, é verdade, em festa aqui, a organização deste Campeonato Africano das Nações a criar um momento cultural com folclore marroquino aqui em grande evidência, recebidos os Palancas Negras com esta alegria, com cânticos, com músicas peculiares daqui da zona de Agadir, zona costeira deste país. É verdade, Palancas Negras que chegaram descontraídos com a sua bagagem e vieram então aqui com o objetivo de realizar na próxima segunda-feira o jogo diante da seleção do Egito, terceira jornada do grupo B deste Campeonato Africano das Nações. Palancas Negras que, segundo o seu selecionador Patrício Baumel, chegam aqui com um único objetivo. Angola precisa vencer a seleção de Marrocos, ou seja, do Egito, na próxima segunda-feira, para então conseguir o apuramento para os oitavos de final deste CAN. Patrício Baumel, na entrevista que nos deu depois do jogo com o Zimbábue, admitiu que voltará a mexer na equipa, disse mesmo que não gostou dos jogadores, sobretudo que entraram na segunda parte do jogo no empate frente ao Zimbábue, e depois nós perguntámos se vai ou não mexer na equipa. Patrício Baumel deixou nas entrelinhas que deverá mesmo mexer na equipa. Por isso mesmo, nós vamos aqui continuar a cogitar entradas na equipa de Angola, como Pedro Bondo poderá entrar como lateral esquerdo, Ari Papel também poderá entrar numa das alas. Parece-nos que Manuel Benson deverá mesmo continuar a jogar como extremo para o lugar de Zito Luvumbo, que, segundo o treinador, também não correspondeu com as expectativas depois de entrar para substituir o extremo que atua em Inglaterra. Estes dados acrescentamos também aqui a outros, que deixa-me cá dizer que os Palancas Negras já estão no hotel, vão ter daqui a pouco o jantar numa emenda variável com vários pratos, então, para eles poderem deliciar-se. Depois, à noite, um pouco mais à noite, vão ter então a preleção habitual com Patrício Baumel para falarem um pouco sobre o jogo que vão ter já depois da manhã diante da seleção do Egito. Amanhã, às 17h, acontece o treino oficial dos Palancas Negras, que antecede do jogo, mas antes, Patrício Baumel e um jogador indicado por si deverão ir à conferência de imprensa, então, para poderem lançar este jogo diante da seleção do Egito. Muito bem, Fialho. Obrigado por estes dados. A linha está sempre aberta. Um abraço. Está feita a confirmação, a nossa Seleção Nacional de Futebol já está em Agadir, depois de ter deixado Marrakech. E vamos continuar? Depois do ataque ao Estado Islâmico na Nigéria, o ministro nigeriano dos Negócios Estrangeiros garante que a ação foi concertada com os Estados Unidos da América e não exclui a possibilidade de novas ações conjuntas no futuro. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria confirmou que o ataque norte-americano a posições de combatentes islamitas no norte da Nigéria, no dia de Natal, foi acordado com o seu homólogo norte-americano, Marco Rubio. Foi a Nigéria que forneceu a informação a Washington, disse Yusuf Tugar, especificando que estava ao telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América pouco antes do bombardeamento. É um processo contínuo e estamos a trabalhar com os Estados Unidos. Estamos também a colaborar com outros países, revelou Tugar. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria confirmou ainda que o presidente Bola Tinubu tinha dado luz verde aos ataques aéreos dos Estados Unidos da América. Ainda não foi revelado oficialmente qual dos numerosos grupos armados da Nigéria foi alvo dos ataques, apesar do presidente Donald Trump ter afirmado que o alvo foi o Estado Islâmico. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, denunciou várias vezes o massacre dos cristãos, exigindo a ação por parte do governo da Nigéria. E é mesmo por aí que começa hoje a prova dos 9. Doutor Joaquim Jaime, bem-vindo. Hoje começamos lá fora. Donald Trump prometeu e atacou mesmo.
Boa noite, Mário Vaz. Boa noite, nossos telespectadores. De facto, prometeu e atacou. Mas deve ficar aqui uma grande preocupação para nós africanos, sobretudo pelo tamanho da Nigéria, o que a Nigéria significa para o continente africano, o tamanho da economia, o tamanho do exército. A Nigéria está no top 10 dos maiores exércitos do nosso continente. É uma potência, tendo em consideração a nossa realidade, a nossa perspectiva. E nós ouvimos muito recentemente o presidente João Lourenço, nas vestes de líder da União Africana, a aconselhar os seus pares que deve haver maior integração entre os Estados africanos na resolução dos seus problemas internos. Nós estamos a ver, a essa altura, uma grande corrida das grandes potências para o continente africano. E cada uma dessas potências encontra uma brecha, um pretexto para poder impor a sua vontade no nosso continente africano. E os conflitos são um bom pretexto para interferir. Portanto, foram lançados cerca de 12 mísseis Tomahawks. Só não sabemos se o navio que lançou os mísseis estava estacionado no Atlântico, no Índico ou no Mar Vermelho. Os Estados Unidos têm capacidades para alvejar de qualquer um desses pontos. 9 mísseis efetivamente detonaram, mas 3 não detonaram, causaram alguns estragos a residências. A questão que se coloca é: se a Nigéria não é capaz de bombardear um local identificado onde estão os jihadistas, o que é que falar da estratégia de segurança coletiva do continente africano? Temos que refletir profundamente sobre isso, para evitar que as nossas agendas econômicas, ambientais, de desenvolvimento e de segurança sejam definidas fora das nossas fronteiras. Porque nós, a nível da União Africana, temos algumas linhas orientadoras no âmbito da Agenda 63 e temos um conjunto de acordos que foram estabelecidos no âmbito da União Africana que visam então a implementação da política de segurança. Mas nós temos um defeito. Nós precisamos em África ter uma indústria militar capaz de nos autonomizar. Precisamos pensar num pacto coletivo, numa espécie de OTAN com o artigo 5, que deve ser invocado a qualquer momento, inclusive para a mobilização das forças africanas para combater o terrorismo. Repare, o que aconteceu na Nigéria faz-nos lembrar um pouco o que está acontecendo no Sahel. Aqueles países que decidiram se desmembrar já não querem retornar para a CEDEAO, decidiram então coordenar as forças conjuntas no sentido de serem eles mesmos a dar conta do combate ao terrorismo. De facto, é uma intervenção que deve levantar muitas interrogações sobre a agenda de segurança do continente africano, tendo em consideração a dimensão da Nigéria, que não é um país qualquer. Mas como é que olha para o posicionamento das próprias autoridades nigerianas? Para já, o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio a público dizer que confirmava que esta ação foi concertada e mais, pode voltar a acontecer. Repara uma coisa. A Nigéria tem força aérea suficiente para poder bombardear aqueles locais que foram necessários Tomahawks. Armas com capacidade nuclear. Não são armas quaisquer. São parte da dimensão estratégica dissuasiva lá da dimensão nuclear norte-americana. Não é por acaso que não se consegue entregar os Tomahawks à Ucrânia, porque as infraestruturas para usar aqueles mísseis são bastante escassas. E empenhar 12 mísseis aí para atingir locais de implantação de terroristas, postos de comandos e tudo aquilo, a Nigéria não tinha capacidade de levantar os seus caças e bombardear aquelas posições? Essa é uma grande interrogação. Foi necessário requerer Tomahawks para bombardear aqueles locais? A Nigéria continua sendo um grande país, uma grande potência militar. Está no top 10 das potências militares em África.
está no top 5 das maiores economias em África. Não um país qualquer. Se fosse um país pequeno, que está aflito, vamos falar como já tem sido habitué na Somália, no combate ao Al-Shabaab. No caso da Nigéria, a Nigéria é uma potência militar. Por que eu faço essas interrogações? É legítimo questionar. A Nigéria foi avisada de facto do bombardeamento? Teria ela efetivamente se abstido do seu direito e até um dever para com a sua população, uma vez localizados os terroristas onde eles estavam, posto comando e tudo aquilo, era levantar a força aérea e bombardear, sem nenhum problema. Não era necessário o empenhamento de tomahawks naquela situação. Eu penso que, do ponto de vista da perspectiva a uma corrente soberanista, isto já começa a levantar alguns questionamentos sobre a capacidade do continente africano gerir a sua própria agenda de segurança, e esse questionamento se torna-se muito mais preocupante tendo em consideração a dimensão da Nigéria, Entendido. não é um país qualquer. Entendido. Voltemos a nós, à atualidade mais doméstica, um assunto que passou esta semana pelo Conselho de Ministros. Ajude-nos a refletir sobre esta estratégia de endividamento de médio prazo. Na verdade, foram apreciados dois diplomas. Um que é a estratégia de endividamento, essa de médio prazo, 26-28, que é o documento que estabelece, do ponto de vista macro, as linhas orientadoras sobre a condução de uma política responsável, prudente do nosso endividamento. E foi aprovado também um segundo instrumento, que é um instrumento operacional, que tem uma vigência de uma anuidade. Sempre que se aprova um orçamento geral do Estado, tem que se aprovar aquele segundo instrumento, o Plano Anual de Endividamento, que ele visa efetivamente, em termos sintéticos, 3 caminhos. Materializar em 2026 a estratégia de endividamento que foi aprovada por esse outro instrumento. Definir as ações concretas de financiamento para a execução do Orçamento Geral do Estado e definir como o Estado financiará o déficit orçamental, a amortização da dívida e as necessidades de tesouraria. Como nós estamos no momento, no âmbito da estratégia macroeconômica de estabilização das contas públicas, há uma necessidade de se quitar algumas dívidas cujos prazos já venceram. O Orçamento Geral do Estado define um rácio da dívida pública versus PIB na ordem de 45%. Significa dizer que haverá um esforço, como tem havido nos últimos anos, um esforço grande para poder quitar as nossas dívidas. O país não está a produzir receita fiscal suficiente que é para poder remunerar a folha de encargo do Orçamento Geral do Estado. Daí a necessidade de ir aos mercados internacionais e o nosso mercado interno contrair dívidas literalmente. Em alguns casos, é uma rolagem, substituir dívidas antigas e contratar outras com melhores termos e condições, melhores prazos, melhores taxas de juros e também uma prática para poder financiar a própria execução do Orçamento Geral do Estado. Isso não deve ser feito assim. O Ministério das Finanças tem a prerrogativa de fazer isso, mas precisa de uma linha orientadora. Então tem de haver uma estratégia que é definida de 2 em 2 anos. E depois há um instrumento operacional, que é aquele segundo documento. De modo sintético, são 2 instrumentos que visam então permitir uma gestão responsável, harmoniosa e em coordenação com as nossas necessidades internas no que concerne à gestão da dívida pública. Portanto, são 2 instrumentos, ainda não foram divulgados. Isso que nós trazemos aqui é a dimensão teórica desses 2 instrumentos e decidimos trazê-los aqui porque, às vezes, quando nós ouvimos os financeiros, a Ministério das Finanças a se comunicar, uma linguagem muito técnica, muito erudita, e o povo pergunta, isto de estratégia de endividamento, curto prazo, no imediato, isso significa o que é? Então, são 2 documentos que visam orientar o governo como financiar o Orçamento Geral do Estado,
como financiar o déficit, como ir aos mercados, que estratégias devem ser usadas no âmbito do endividamento externo, as opções, o conhecimento sobre os riscos, tudo isso é definido neste documento. É uma cartilha entregue às mãos do Ministério das Finanças para gerir o nosso endividamento, quer seja interno, externo, quer seja a pagar as dívidas ou a contrair novos empréstimos. Dr. Joaquim Jaime, obrigado pelo exercício. Mais uma vez, estamos juntos. Estamos juntos. Ora, vamos fazer agora uma breve paragem. Daqui a pouco vamos fazer um contacto em direto com a cidade de Ndalatando. Mais de 30 músicos preparados para a grande festa, o show da virada. Vamos ver mais daqui a pouco. Até já. O telejornal recomeça no Largo das Escolas, na cidade de Ndalatando. O objetivo é este, Eduardo Vasco, o objetivo é este, saber se o show já arrancou ou não. Bem, parece que o Eduardo não ouve. Diz-me, Eduardo, já temos música ou não? Está no ar. Muito boa noite. Aqui com as condições técnicas a dificultarem um bocadinho a audição, pois aqui a música também está cada vez mais alta e não conseguimos perceber. Mas em todo caso, estamos a responder exatamente aqui do Largo das Escolas, como habitualmente conhecida esta rua de Ndalatando, para reportar este momento que estamos a viver do show da virada. O show da virada que já começou há coisa de 1 hora, numa altura em que estamos a observar aqui a animação por parte das mestres de cerimónia, a darem a ver o momento do sorteio, porque é a inovação que se pode perceber nesta edição, a 15ª edição do show da virada, o sorteio de uma viatura e mais 5 motorizadas. Entretanto, antes deste momento, já observamos um outro em que observamos aqui o desfile de vários músicos da praça local. Estamos a falar exatamente da irmã Cristina, estamos a falar também do Mapa do Kuduro, que abrilhantaram esta assistência composta por mais de 10 mil pessoas. Num total, estamos a falar de 32 artistas que hão de passar nesta imponência de palco para viverem aqui estes momentos. Queremos acreditar nós que depois deste momento de sorteio vamos então seguir a acompanhar o momento também do desfile de outros músicos já de nomes bastante destacados e conhecidos na Praça Nacional, como é o caso de Preto Show, K1, entretanto Dada 2 e vários outros músicos que estão aqui para vibrar este momento de espetáculo de show músico-cultural. É um espetáculo que vai marcar também os 50 anos da nossa independência, para além de marcar o fim de 2025 e a entrada do ano novo de 2026. Boa noite, nós estamos aqui e queremos levar noutras ocasiões os detalhes deste show da virada, edição 2025. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Nos Estados Unidos da América, 3 pessoas morreram e milhares de outras tiveram de fugir de várias zonas da Califórnia atingidas pelas cheias, depois de a região ter sido fustigada por uma tempestade com chuva intensa. Os serviços meteorológicos norte-americanos dizem que a tempestade deve continuar até o fim de semana, com chuvas torrenciais e ventos muito fortes. Há centenas de quilómetros quadrados inundados e houve deslizamentos de terras em vários locais. As autoridades da Califórnia decretaram o estado de emergência, sobretudo para a região de Los Angeles, onde foi dada ordem de evacuação para diversas localidades. Várias pessoas tiveram de ser resgatadas por equipas de bombeiros e algumas casas ficaram soterradas em lama. Há mais de 100 mil edifícios sem eletricidade e a lamentar 3 vítimas mortais. Os peritos dizem que as inundações, sobretudo nas zonas rurais, acontecem porque os terrenos estão cheios de cinzas dos incêndios do verão
e não conseguem absorver a água. E é pelo tempo que nós continuamos. Vamos ver como vão estar as principais cidades do nosso país nas próximas horas. É hora do último intervalo deste telejornal. Voltamos com a alegria para muitas crianças no Mussulo. É que a administração municipal e parceiros juntaram-se para levar sorrisos e proporcionar momentos agradáveis a mais de 4.000 crianças. Trata-se de uma iniciativa da administração do Mussulo e parceiros em proporcionar um Natal diferente às crianças do município, a começar pelo bairro Tapo, onde foram agraciadas 105 crianças. Estou contente porque recebi brinquedos, lanche, recebi boneca e lanche. Estamos contentes porque nunca vem uma campanha assim em mês de festa, estamos muito contentes. 83 crianças do bairro Farol também receberam brinquedos e merendas. Nunca tivemos uma iniciativa quando é o momento das festas. As crianças do bairro do Farol receberam um brinquedo. Estamos tão felizes por essa iniciativa e nós queremos que isto continue. A ação solidária estendeu-se às crianças dos bairros Buraco e Macoco, com a contribuição de pessoas singulares que quiseram proporcionar um Natal diferente. A ideia surgiu numa conversa que eu tive com o meu pai. Nós os dois estávamos a conversar sobre as crianças do Mussulo e tivemos a ideia de trazer brinquedos e merendas em colaboração com a administração. Sinto feliz que pude ajudar as crianças. Ver um simples sorriso para mim fez o meu dia. A meta da administração municipal é levar prenda de Natal a todas as crianças até o final de 2025. E nós pretendemos garantir que estas 4.800 crianças tenham acesso a pelo menos um brinquedo, para que percebam que o governo está aqui para acompanhá-las, apoiá-las e criar um futuro promissor, que elas percebam que têm toda a atenção de um governo que trabalha mesmo para o seu bem-estar. E é com a alegria destes pequenos que terminamos a edição de hoje do Telejornal. Já sabe, quanto a nós, aqui da estrada de Camama, estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TPA. Boa noite.